Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Agradeço também o contributo da Associação Nacional que nos tem já habituado pela sua profundidade em relação à análise do Orçamento de Estado, assim como também as suas propostas concretas em relação a esse mesmo Orçamento de Estado. Eu considero que é sempre um documento positivo, enriquecedor e que nos ajuda bastante também aqui na nossa análise, por isso não queria deixar de fazer esta valorização. Permitam-me que faça uma pequena consideração geral sobre, de facto, o que significa este Orçamento de Estado para os municípios, porque, na nossa perspectiva, este Orçamento de Estado não se distancia daquilo que têm sido os anteriores, no que toca à ingerência na autonomia do poder local democrático. Nós consideramos que esta é uma matéria central e que sucessivos governos, sucessivos orçamentos de Estado teimam em não respeitar. Podemos falar na questão da redução das transferências do Orçamento de Estado, aliás, que nós alertamos na altura da discussão da Lei das Finanças Locais, que iria existir esta mesma redução. O Governo dizia que, efetivamente, as receitas dos municípios se iriam manter, mas a verdade é que as transferências ao nível do Orçamento de Estado reduziram pela redução da participação dos municípios nos recursos públicos. Mas podemos também referir a ingerência, e que nós não podemos concordar, nomeadamente quando se prende com a redução dos trabalhadores ao nível da administração local e o que é que isso pode significar. O que eu queria colocar de uma forma geral à Associação Nacional de Municípios é se nos podiam dar aqui uma nota sobre os impactos destas medidas no dia-a-dia dos municípios. O que é que isto significa na gestão e do funcionamento das autarquias, mas principalmente o que é que isto significa para as populações. Porque quando nós falamos em redução de meios para as autarquias, isto tem uma consequência nas populações. Mais uma vez, são as populações que vão ser prejudicadas porque os municípios vão ficar com mais dificuldades e com mais limitações para poder desempenhar as suas competências. Aliás, em relação à questão dos trabalhadores, há aqui um aspecto. Eu tive a ver os dados da Síntese Estatística do Emprego Público relativamente ao segundo trimestre de 2013 e nós verificamos num ano e meio, ou seja, entre dezembro de 2011 e junho de 2013, uma redução de mais de 5.000 trabalhadores da administração local. Isto tem impactos. E estes impactos podem colocar em causa a qualidade da prestação dos serviços, a sua proximidade. Estes são aspectos que nos preocupa bastante. Há um outro aspecto que eu também gostaria que abordou na sua intervenção inicial, mas nós consideramos também que nós consideramos que é mais uma ingerência, um aprofundamento dessa ingerência na autonomia do poder local, que é a consignação da verba do IMI, ou seja, o tal aumento que resulta da reavaliação do património imobiliário, ou seja, não permite que os municípios possam utilizar essa verba, essa receita, que é sua, como pelo Estado, da forma como considerassem mais adequado. Nós consideramos que aqui há, de facto, também uma grande intromissão. Eu queria colocar-lhe, vamos ver, tempo é que tenho algumas questões concretas. Uma primeira questão, eu abordava já esta, nós, na leitura do relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento de Estado, o Governo prevê um aumento da verba do IMT em cerca de 18 milhões de euros. O que eu gostava de vos perguntar é se consideram que esta previsão é realista e a que é que se poderá dever esta previsão do aumento desta verba, considerando que esta é uma receita, de facto, que tem um peso significativo no conjunto das receitas das autarquias. A outra questão concreta que eu também vos gostaria de colocar prende-se com a verba que está definida para os transportes escolares, que eu estive a fazer a comparação com o orçamento anterior e creio que há 4 anos que se mantém exatamente o mesmo valor. Quando encerram escolas, quando aumenta, há que ter em conta aqui a influência do aumento da inflação. Ou seja, nós estamos a falar de uma verba que é realista. Eu gostaria de perguntar se a Associação de Municípios tem alguma estimativa, algum cálculo, de facto, qual é que é o custo efetivo dos transportes escolares. Gostava de ouvir uma opinião da Associação de Municípios em relação ao artigo 236, que é aquele artigo novo em que coloca
coloca condicionalismos ao orçamento, para o orçamento dos municípios para 2015, creio, que está relacionado com a venda de património de bens imóveis, em que a receita que os municípios para colocar está relacionado com a média aritmética dos últimos 3 anos. Penso que é assim que está colocado. Gostava também de ouvir um comentário da vossa parte em relação a esta matéria. Muito obrigada. Nesta segunda ronda, acho que eu queria colocar, e acho que fica bem claro da intervenção que ouvimos aqui por parte da Associação Nacional de Municípios, de facto, que temos um orçamento de Estado para o poder local democrático que não valoriza o poder local democrático, que não permite dar mais meios para que possam responder às necessidades das populações e um conjunto de medidas que coloca em causa, quando se refere de facto que o impacto é negativo, como foi dito, que pode colocar em causa de facto esse mesmo desempenho das autarquias nos respectivos concelhos. Aliás, este é um orçamento que mantém também a asfixia e as dificuldades financeiras no poder local democrático ao restringir e condicionar de uma forma, do nosso ponto de vista, que não se compreende e que não deve ser desta forma, porque não respeita de forma alguma aqueles que são os princípios constitucionais. E então, se juntarmos a isto a aplicação da lei dos compromissos, de facto pode nos levar em algumas situações para situações mesmo de inoperacionalidade dos serviços ou de facto para os serviços não funcionarem nas melhores condições com os impactos que isto tem na população. Preocupa-nos também um aspecto que poderá estar subjacente a este conjunto de medidas, para além da violação dos princípios constitucionais, de facto um objetivo e uma estratégia que não é só desta área, que tem sido transversal nas políticas do Governo, que é o caminhar e o de certa forma, empurrar os municípios para a privatização de um conjunto de serviços com as implicações que isto também tem. Estas são preocupações gerais que nós temos em relação a esta matéria e penso que ficou aqui bem claro hoje, nesta audição, de facto, este conjunto de medidas do Orçamento de Estado não são positivas, muito pelo contrário, vão agravar ainda mais a situação dos municípios. Eu queria aqui desde já de referir, aliás, como tem sido a atitude do PCP em relação ao poder local democrático e dizer desde já que estamos a trabalhar num conjunto de propostas de alteração e que efetivamente iremos, no quadro do orçamento e do quadro da nossa intervenção, apresentar um conjunto de propostas de alteração. Eu, de qualquer das formas, não queria, e no tempo que me falta, queria fazer uma pergunta à Associação Nacional de Municípios sobre o guião da reforma para o Estado no que se refere aos municípios, muito concretamente com uma das medidas que lá vem, que é a extinção ou a redução de municípios do nosso país. Aliás, para a redução tem que haver extinção. Nós sabemos que no memorando de entendimento que foi assinado pelos 3 partidos, PS, PSD e CDS, não vale a pena estarem aqui a trocar de quem é que é a responsabilidade é dos 3, foram os 3 que o assinaram, foram os 3 que o assumiram e que entregaram, de facto, e que permitiram esta ingerência externa no nosso país, e a verdade é que, concretamente, está lá a redução em termos de autarquias. O Governo começou pelas freguesias, mas agora, no tal documento que foi apresentado semana passada, vem também uma referência aos municípios, e era, de certa forma, porque eu acho que isto se conjuga tudo na estratégia que nós, do Governo, se nós olharmos para o conjunto de alterações que foram tidas ao nível do poder local democrático, na nossa perspectiva, há aqui uma clara estratégia de desmantelamento e queremos que mais esta medida, ou esta intenção, que ainda não é uma medida, é uma intenção por parte do Governo, nós preocupa-nos bastante, mas, obviamente, se a Associação Nacional de Municípios gostávamos de ouvir um comentário vosso. Obviamente, compreendo que ainda não poderão ter discutido esta matéria, mas, de facto, acho que é uma questão que nos deve preocupar. Muito obrigada, Sr. Presidente.